Oi, meu povo, boa noite. Bom dia, boa tarde aí, né, para quem vai assistir a aula gravada. Vamos dar continuidade, né, pessoal, aqui. Vamos dar seguimento, reta final. Todos animados aí, né? Simval, seja bem-vindo aí, Beatriz, Samuel. Pessoal, sejam bem-vindos, tá? Vamos iniciar aqui, né? Quem não assistiu a última aula, né, espero que tenha assistido, porque é o início de contratos administrativos. Pessoal, eu trouxe, né, alguns conceitos iniciais aqui, né? Fizemos aqui um trato do contrato administrativo, tá? Trouxemos aqui algumas características sobre esse contrato, né? A gente vem seguindo a lei de licitação, né? 14133. Então, começa falando de licitações, lá no começo, né? Atos, falamos de licitações, agora contratos, e depois, por último, vamos ver serviços públicos. Vocês podem reparar aqui que tem todo um ínterim, né? Até o grande foco aqui, né? Que é o serviço público, é a execução desse serviço. Então, para quem queria, né, depois se efetivar, ampliar, aprofundar nos serviços públicos, era interessante que conhecesse, né, toda essa parte de formação até chegar aqui. Claro que é uma matéria que nem todo mundo está tão próximo disso, né, da administração pública, apesar de ser o desejo de muitos, né, da maioria, ser concursado, entrar, mas quando estiver lá dentro, né, isso aqui é algo que é bem comum acontecer lá dentro. E aí, Lohan, tudo bem? Vamos lá. Então, ó, algumas características, né, só para a gente retomar aqui, tá? Administração como parte, aqui já a gente já vê que há um desnível, né, uma supremacia do interesse público, aqui aquela situação de verticalidade. Temos a finalidade pública, sempre vamos ter aqui, né, todo o ato, inclusive aqui no contrato também. É uma relação consensual. Lá no lançamento do edital, quando ele é lançado, tem também, né, o lançamento do contrato. Então eu já vou saber a minuta do contrato desde antes, quando eu assino. Então eu formalizo essa consensualidade aqui. Ele é de adesão, o contrato já é pré-moldado, já está lá, né, todo prontinho. Como é que ele é de adesão, mas também é mutável? E aqui já inicia um pouquinho do que a gente vai falar hoje, das cláusulas exorbitantes, tá? Esses contratos podem ser alterados aqui a pedido, né, da administração pública. Então, comutativo, também aquele termozinho, né, sinalagmático, há aqui reciprocidade de obrigações, há tanto deveres como direitos, né, de ambas as partes aqui. Bilateral, né, temos duas partes desse contrato, se bem que vimos também que é capaz até de existir uma subcontratação e vai aparecer um terceiro aqui dentro da situação, né? Mas situação aqui excepcional. Onerosidade, né? Pecúnia aqui, dinheiro, onerosidade, né? Tem um ônus aqui, então dinheiro, não é gratuito esse contrato. Boa noite, Sabrina. Ele é precedido de licitação em regra, então a gente viu, né, que tem todo um procedimento de escolha, mas também, excepcionalmente, pode ser também via contratação direta. Ele é formal, e aqui a gente parou mais um tempinho, ficamos aqui mais um tempinho nesses pontos, né, da formalidade, analisamos aqui que ele, em regra, ele é escrito, tá? E aí, excepcionalmente, pode existir aqui o contrato ser substituído, né, por uma nota de empenho, por uma carta contrato, por uma ordem de serviços, e aí, né, essa ordem de serviço é bem conhecida. Excepcionalmente pode ser verbal naqueles contratos de pequena monta, né, pequenos valores, até R$ 10.000. Então, é bem tranquilo essa parte aí, tá? Falamos ainda que era personalíssimo, o contrato é feito com a pessoa, né? Então aqui se eu tô com Nádia, né, o contrato foi feito com ela deve executar esse serviço. Ela vai ser responsável caso seja autorizada uma subcontratação e ela venha fazer aqui de partes dessa obra. Então, se ela delegou aqui a pintura, se delegou aqui o assentamento do piso, né, parte desse contrato administrativo, ela também vai ser responsável por ele. E aí a gente vai passar hoje a tratar das cláusulas exorbitantes aqui, né? Se fosse um contrato comum, essas cláusulas exorbitantes elas seriam aqui possivelmente anuladas, né? Cláusulas aqui que exageram um pouco na sua demanda, ela obriga aqui do contratado uma série de coisas. E aí eu já trouxe para vocês, né, no finalzinho da aula, o mnemônico aqui para lembrar delas, faraó. Então vamos ter aqui a alteração unilateral, a rescisão, a fiscalização, a aplicação de sanções e a ocupação provisória de bens, tá bom? Então vamos tentar aqui aprofundar mais esse tema, pessoal. Vamos
né, e aqui finalizar contratos públicos. Então vamos lá. Primeiro, alteração unilateral. Vamos seguir aqui. Pessoal, a gente fez uma licitação, né? Vamos supor aqui que a gente queria construir uma escola, um hospital. Esse era o nosso objeto. Contratei a pessoa, né? Como é que eu vou poder fazer aqui uma alteração dentro desse contrato? Imagina que no meu projeto estava todo bonito e ninguém percebeu que faltava uma rampa para deficiente aqui. Faltava esse acesso especial. E aí, buscando o interesse público, a administração pública, João Pedro, boa noite. A administração pública, ela vem aqui e altera o projeto. Ela altera de forma qualitativa, ela vai mexer no projeto, tá? Então, vai haver aqui uma alteração, mas em virtude do interesse público, eu preciso acrescentar aqui algo que é tão importante como toda a construção desse hospital, dessa escola, tá? Que é a rampa de acesso, né? Garantir aqui o acesso de todos. Então, ó, o artigo 124 ele vai permitir que essa alteração. Vamos ver aqui, ó. Artigo 124. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas, né? Princípio da motivação, nos seguintes casos: unilateralmente para a administração pública. Então ela impõe, né? Não tem choro nem vela aqui não. Eu disse, eu sou a administração pública, eu disse, você faz. Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica a seus objetivos. Então, primeira possibilidade aqui está essa alteração qualitativa do contrato. Eu vou alterar aqui o grosso do projeto, né? Eu vou acrescentar algumas coisas a mais. Eu também posso mudar isso de forma quantitativa. Eu posso alterar isso em relação a valores. Mas a lei traz uma limitação aqui. Vamos trazer aqui um novo exemplo, tá? Vamos supor que vamos construir uma estrada, né? Hoje em dia está na moda aí, né? Prefeitos trabalhando, governador próximo de campanha já, né? E aí tem até um programa do Estado, Sinalize, onde estão fazendo aí vários recapeamentos. Então preste atenção nisso aí. Vamos fazer aqui o recapeamento de 100 quilômetros, tá? 100 quilômetros, vamos pagar aqui, vamos dizer, 100 mil reais, tá? Para facilitar nossos cálculos. É bem mais do que isso, muito mais até. Mas vamos botar aqui 100 quilômetros, 100 mil reais. Beleza. Lá no projeto, depois eu precisei alterar isso, tá? E botei mais 30 quilômetros. Será que é possível fazer essa alteração de mais 30%, né? Se eu for fazer aquela lógica matemática? E a lei diz que não, tá? Eu tenho que limitar isso até 25%. Então, se eu quiser fazer um acréscimo aqui até 25%, então era 100. Né? Eu vou aumentar aqui 25 quilômetros. Na lógica matemática eu estou aumentando 25%, tá? É o limite que a lei autoriza aqui, o aumento. E se eu quiser reduzir, se eu quiser alterar, a situação não está tão boa como antes, né? Viu pandemia, eu quero reduzir esse contrato. A lei também, né, permite a administração pública alterar unilateralmente. Cláusula exorbitante aqui, também 25% a menos. Então aqui daria, só tentar aqui escrever alguma coisa, né? 75. Então 25 para mais, 25 para menos de forma unilateral. Você tem que aceitar, você contratado é obrigado a aceitar isso, tá? Porque a lei assim garante à administração esse poder. Então, as coisas não ficaram boas aqui, né? Fiz a licitação, contratei a pessoa de 100 quilômetros. E aí, cheguei lá para fazer o projeto, a administração, ei, não vou mais querer 100 quilômetros, vou querer 125, né? E você vai ter que dar seu jeito, dar seus pulos de fazer esse projeto aqui. Da mesma forma, se eu reduzir, né? Eu vou diminuir aqui o contrato por 25% também. E aí, também tenho esse dever de aceitar. Vamos ver o que é que fala aqui o artigo, né? Que agora com esse exemplo a gente consegue compreender melhor o artigo. Artigo 125. Tá? Lei 14.133. Nas alterações unilaterais, a que se refere o inciso 1 do caput do 124, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato que se fizer nas obras. Então, aquelas alterações de 25 para mais, 25 para menos, eu tenho que aceitar. Ah, mas se for 50% para mais, 50% não, tá, pessoal? 30% não, 26% já não pode, né? Então, o que é que caracterizaria isso? Fraude ao contrato, fraude à licitação pública. Imagina aqui que você licita aqui 10 computadores, quero comprar 10 computadores para repartição pública. Depois que você ganha, eu digo, olha, eu queria, na verdade, era 100, não era 10 não, mas eu queria tirar os otários daqui. Então, queria era 100. Eu posso fazer isso?
Não, né? Porque seria aqui uma burla à licitação, uma fraude à licitação e ao contrato. Então, o limite de alteração disso é até 25% para mais, 25% para menos. Beleza. Entendido essa parte? Tudo bem. No caso de reforma, né? Agora não é construção, é uma reforma. Tenho aqui um prédio e vou reformar. Posso fazer até quanto? E aí a lei diz, reforma de edifício ou equipamento, o limite para acréscimo será de 50%. Então, vamos pensar aqui outro exemplo. Tem aqui o prédio da prefeitura. E aí eu fiz aqui, ó, tem 15 andares, eu fiz a reforma de 10, o contrato para fazer 10 aqui, ó. No meio do contrato, eu pensei, rapaz, eu tenho um dinheirinho aqui guardado ainda, eu gestor, né? Eu acho que eu vou fazer logo a reforma do prédio completo, né? E trazer aqui, quem sabe, uma secretaria de meio ambiente, uma secretaria aqui, né, de serviços públicos, eu vou reformar logo o prédio todo. Só que se eu aumentar isso aqui, vai dar 50%. Eu lembro que a lei falava alguma coisa relacionada a 25%. Mas no caso de reforma, 50% ela aceita, tá? Então, construções, né, obras novas, eu posso aumentar o contrato até 25%. Tá? Nas reformas, eu posso aumentar até 50%. Beleza? Da mesma forma aqui, né? Então, só para a gente pensar aqui, voltar aqui no artigo, reformas, né, o limite para o acréscimo será de 50%. Mas eu posso, né? Agora me veio uma dúvida. Você disse que eu podia aumentar ou reduzir 25%, né? No caso da obra. Eu poderia reduzir aqui para 50%, para 25%, né? 25% aqui, 50%. Aqui, pessoal, de forma unilateral não, tá? Só se fosse através de acordo. Se as partes, né, conversarem, entrarem em acordo, eu poderia diminuir, tá? Porque imagine que a situação não é boa, melhor do que não fazer a obra, né, e deixar ter o dinheiro, seria ter nada. Então é melhor os 25%, 50% do que nada. Então eles podem ter aí a chegar no acordo, mas de forma unilateral, impor isso apenas esses 25%. Beleza? Então, acréscimo ou supressão, 25%, né? E na reforma aqui, até 50% a mais. E aí, a ideia disso tudo é você tem que lembrar desse termozinho, tá? Manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O que é que a empresa busca quando ela faz o negócio com a administração pública? Ou toda empresa, né, quando faz qualquer tipo de negócio. Nosso capitalismo aqui, o que ele busca? Sempre o lucro, né? Então, as empresas, elas vivem, esse nosso sistema indica que as empresas precisam de lucro. Então, a única prerrogativa que a parte contratada tem é manter esse lucro, é manter esse equilíbrio econômico-financeiro. Tá? Então, eu preciso alterar, né, a administração pública, mas ela tem que manter isso aqui. Por isso que eu falei, né, proporcionalmente, né, ela altera aquelas margens, mas tem que manter aí o lucro da empresa. Ela não pode pagar, eu ia pagar aqui 100 mil para 100 quilômetros, agora eu quero que aumente 25 quilômetros a mais e vou pagar os mesmos 100 mil. Não existe isso, tá? Eu vou aumentar proporcionalmente, né? Eu vou manter essa margem de lucro aqui. O contratado ele não pode ter esse prejuízo, né? Ele só busca o lucro, né? Então ele não pode aqui perder essa margem aqui. O artigo 130. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, deverá restabelecer no mesmo termo aditivo o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Então aquela minha margem tem sempre que se manter. E aqui, né, a gente vai iniciar a falar, né, um tema dentro aqui de alteração unilateral que é a teoria da imprevisão. O que é que seria isso aqui, pessoal? São fatos imprevisíveis que acontecem e podem modificar completamente o contrato. E aí isso aí vai sobrar para quem? Para o contratado e para a administração pública resolver esse pepino, né? Então a gente tem aqui, ó, fatos imprevisíveis que vão onerar demasiadamente, vão onerar aqui o contrato de forma, né, excessiva, gerando desequilíbrio. Então, né, eu tinha aqui uma margem de lucro, mas aí subiu a gasolina de forma impressionante aqui, eu não tenho mais como manter o contrato. Então eu preciso restabelecer esse equilíbrio econômico-financeiro, né? Teoria da imprevisão, aconteceu um fato aqui por fora. Então, quais são as situações aqui da teoria da imprevisão? A primeira delas, tá? É o caso fortuito ou força maior. Lá no civil, lá no começo, eles devem ter começado a ver isso aqui, né? De alguma forma, caso fortuito fosse maior. Alguns doutrinadores dizem que caso fortuito, né, é evento da natureza e força maior é evento do homem. Outros doutrinadores já dizem o contrário. Caso fortuito é um evento da natureza. Desculpe, é um evento do homem e força maior é um evento da natureza. Então, no geral aqui, se vocês pegarem o artigo 248 do Código Civil,
o efeito civil, o efeito jurídico é o mesmo, tá? Então, caso fortuito ou força maior, independente de ser um fato da natureza ou ser o fato do homem, alguma coisa que, um enchente, tá? Um incêndio, alguma coisa nesse sentido, tá? É um caso fortuito ou de força maior. Bota todo mundo aqui no mesmo balaio, tá? Temos também, ó, as interferências imprevistas, né? O que seria essas interferências imprevistas? Tem um contrato, fiz aqui um contrato, deixa eu ver quem está online aqui, vocês estão caladinhos. Estou indo muito rápido, pessoal, estou tentando aqui falar bem de boa, tá? Para a gente poder fixar bem isso aqui, ó. Vamos supor que a Carla tem um contrato, né? Tem uma empresa de engenharia. E aí, tô aqui com essa empresa de engenharia, é cansaço, sabia? É cansaço dessa reta final. Acho que eu dei uma parada aqui, muita correção de trabalho, de orientação, o negócio está pesado aqui nesse final de semestre. Vamos lá. Então temos as interferências imprevistas. Carla tem um contrato aqui, ela foi contratada pela administração pública para poder construir um túnel, né? Vai fazer um túnel lá no ICOL, um negócio fora de sério, um negócio perfeito assim, obra faraônica. E aí, o que acontece? Ela tá furando lá, né, ela e os empregados dela, ela descobre que tem uma ossada de um fóssil lá, de uma ave, de uma baleia mística. E aí aquilo sempre esteve lá, mas ninguém sabia. Os estudos não demonstravam que aquilo ali constava. Ou então um negócio menos esotérico, né? Imagina que ela foi furar um túnel, né, e tinha uma pedra lá, e enfim, aquilo ali ia demorar um gasto excessivo e aí muita coisa que não estava previsto naquele contrato. Então, tudo isso aí é uma interferência imprevista. Olha esse caso aqui que interessante. É uma ponte que foi construída lá em Honduras, tá? Olha que loucura. Olha, Garizinho, seja bem-vinda. Vocês estão vendo aqui uma ponte, né? Acho que vocês conseguem ver bem. Uma ponte e um rio aqui. Oxe, mas a ponte está fora do rio? Eu não estou entendendo. Olha só. O rio passava bem aqui. Aí foi proposta aqui uma licitação, uma ideia, né, de construir uma ponte que fosse tão forte que ela suportaria até os furacões, até as tempestades. Então a ponte foi feita lá de maneira perfeita, porreta. Só que a tempestade que deu foi tão grande que a ponte se manteve inerte, mas mudou o curso do rio. Então, então olha só a situação. Eu tinha construído uma ponte que não serve mais para nada, né? Porque a tempestade foi tão grande que mudou o curso do rio. Isso aqui é um fato imprevisível, né? Um força maior, um caso fortuito. Então, é uma ponte que isso é um caso real, tá? Honduras, pode pesquisar aí. Então, aqui eu já vou precisar de outra ponte, né, para construir, né, para agora atender a minha nova demanda, porque mudou agora. O curso do rio foi mudado em virtude dessa tempestade. Então, essas teorias da imprevisão, né, essas coisas, mais imprevistas que sejam, elas acontecem. Né? Total, aí, ó, dinheiro perdido, total. Mas a ponte está lá, viu? A ponte é a primeira aqui, essa aqui passou pelo controle de qualidade aqui, não é Tabajara, não. Ó, temos o fato da administração, né? Vimos caso fortuito força maior, interferências imprevistas e temos aqui fato da administração. Isso aqui cai muito, tá? Fato da administração. Vamos trazer aqui um exemplo para que vocês entendam o que significa isso. Ó. Bolsonaro anuncia fim de tarifa para motos em pedágios. Por que isso aqui seria fato da administração pública? A administração pública aqui, vamos botar aqui União Federal, governo federal. Existe BRs, né? Aqui no Ceará até que as BRs são de boa ainda, nesse sentido. Mas lá no Sul é muito comum que eles façam uma concessão de serviço público. Uma empresa vai administrar aquela BR e vai cobrar pedágio em cima dela, mas eu vou manter aquela estrada perfeita, tá? Então eu vou cobrar um pedágio, quem passar por aqui vai receber pedágio. Fiz o contrato, né? Então vou cobrar aqui R$3 de moto, R$10 de carro, R$20 de caminhão. Todo mundo vai receber, vai ter que pagar e com essa margem de lucro, né? Que eu já fiz aqui no contrato, eu vou manter essa estrada de boa. Beleza. Quando vem a administração pública, aqui o governo, nesse caso o governo Bolsonaro, ele diz assim, olha, moto vai ter isenção. Eu vou criar aqui uma isenção e isso vai impactar diretamente no meu contrato. Porque se a moto deixar de pagar, né, eu não vou estar mais recebendo, por menor que seja o valor, era mais baixo até, mas aquele valor vai fazer toda a diferença na minha margem de lucro. E eu vou ter que mudar toda a sistemática, restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. O que eu tenho que fazer? Provavelmente, né, vão aumentar a taxa, desculpe, a tarifa do caminhão ou do carro, né, mas
né, alguma coisa vai ter que voltar ao normal, tá? Porque aquele dinheiro da moto também era importante dentro do contrato. Então, aqui foi um fato da administração, algo que aconteceu, né, a administração contratante, que impactou diretamente esse contrato com ele. Então, tô aqui, né, fiz esse contrato e aí depois eu venho e quero mudar as regras do jogo. Não é bem assim não, tá? Eu preciso aqui restabelecer essa margem de lucro, restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, fato da administração. Beleza. Só que também existe o fato do príncipe, tá? Que é uma outra questão. Príncipe, entenda, né, como príncipe, rei, né? Imagina aquele estado antigo que existia aquele poder, aquele senhor todo-poderoso, né? Rei, príncipe. Então, o fato do príncipe é toda a vida que a administração no geral, né, não é essa que está contratando diretamente, dita um ato ou faz um ato que vai impactar todos os negócios. Então no Covid aqui, né, apesar de ter força maior, ser um caso de força maior, de caso fortuito, né, ou um ou outro, algumas medidas do Estado, da União, tiveram que ser feitas e isso impactou, né, todo mundo. Então imagina aqui, ó, esse exemplo. O governo do Ceará determina fechar estabelecimentos comerciais e interrompe transporte intermunicipal. Em Fortaleza, né, em qualquer lugar grande que você imagine, vai ter transporte público. O que é esse transporte público? É uma empresa que participou de uma licitação, geralmente era uma concorrência pública, participei, ganhei, né, e vou ser remunerado pelos usuários. Aquele valor dos usuários é o que compõe o meu lucro, é o que compõe a minha renda aqui, é o que vai pagar esse contrato. Existem alguns contratos, e a gente vai ver em serviços públicos também na última aula, que existe a parceria público-privada. Né? Vocês já ouviram falar muito sobre isso, né, em notícias, então vamos ver um pouquinho sobre ela também. O que é a parceria público-privada? É quando qualquer estado, união, município negocia com empresas? Não. É quando existe um contrato onde esse contratado ele recebe tanto do usuário final, como ele também recebe uma contraprestação aqui do estado. Então, nesse caso do transporte intermunicipal, geralmente aqui também, tanto uma parcela que é paga pelo Estado, como também uma parcela que é paga pelo usuário. Por isso que a tarifa é geralmente pequena, né? Para poder, né, garantir o serviço de todos, né? É uma tarifa chamada módica, e essa tarifa paga, né, pelo usuário, o Estado também custeia de alguma forma. Enfim, fizemos um resumo aqui rápido, mas interrompi o transporte intermunicipal. Não vou poder estar ganhando, né, o dinheiro dos usuários, que vai estar tudo parado. Mas a empresa precisa pagar funcionário, a empresa tem os seus custos. Como é que fica então essa situação aqui, pessoal? Então isso aqui é um fato do príncipe. Outro exemplo de fato do príncipe, fiz aqui um contrato com, né, o município de Có, fiz um contrato aqui com o Simval. E aí a União, né, o governo aí atual, cria um imposto onde vai onerar aquela minha atividade de maneira excessiva. Só que eu já tinha feito o contrato, mas aí o Estado fez, né, a União fez esse imposto, criou esse imposto, e isso vai quase que inviabilizar meu negócio. Eu vou ter que restabelecer as condições, né, do meu contrato, reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, fato do príncipe. Então, as quatro situações estão aqui, ó, para que vocês lembrem, tá? Acabei marcando aqui, ficou marcado da outra aula. Força maior e caso fortuito, eventos humanos, né, ou decorrentes de fato da natureza. Então aqui vai gerar um desequilíbrio, né? A gente vai tentar manter esse equilíbrio econômico-financeiro. Fato do príncipe aqui, né, determinação estatal, geral, imprevista, imprevisível, que onera o contrato. É um ato geral, não foi um ato parte do negócio, né? Quando é parte do negócio, é fato da administração. Eu contrato diretamente com você e eu tento mudar aqui alguma coisa, logo eu tenho que restabelecer essas condições. Então há uma diferença, né? Cuide desses conceitos aqui, tá? Fato do príncipe e fato da administração. Fato do príncipe é um ato geral. Fato da administração é um ato, né, do ente que está negociando contigo. Acaba, né, fazendo uma merda aqui que vai mexer com a gente. No caso aqui, uma isenção, né, que foi dada, no nosso exemplo aqui, foi dada e impactou diretamente o nosso contrato aqui, a manutenção do nosso contrato. Eu vou ter que tirar de alguém, né, restabelecer o equilíbrio. E as interferências imprevistas é quando eu estou lá executando um contrato e aparece, né, ocorrências materiais não previstas que se revelam durante a execução do contrato. Fiz todos os estudos, tudo direitinho, mas quando eu fui executar, apareceu uma coisa lá que ninguém previa, uma rocha, fósseis, né, um petróleo, água mineral, enfim, aconteceu um negócio e quando eu fui cavar ali apareceu algo totalmente inesperado.
Então tudo isso aqui, pessoal, compõe a nossa teoria da imprevisão. Tudo isso impacta diretamente o contrato, certo? Estamos ainda dentro da parte de alteração unilateral do contrato. Vamos seguir. Né? Próxima cláusula exorbitante, a fiscalização. Então, todo contrato que a gente cria com a administração pública, ele é fiscalizado por ela. E ele pode indicar, né, pessoas, né, preferencialmente, aqui servidor efetivo é empregado público, mas na prática mesmo, né, aqui é preferencialmente. Se não impôs, então vai ser aqui, né, algum concursado, ou desculpa, algum comissionado, algum terceirizado para fiscalizar isso. Vamos ver o que é que fala o artigo 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, representantes da administração pública, né, especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no artigo 7º desta lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo ou subsidiá-lo. Então eu contrato comissionado ou boto aqui, inclusive, uma empresa só para isso, né, alguém que faça essa fiscalização. Todos os contratos precisam de fiscais. Então, quando dá uma merda no contrato, vamos supor que tem um contrato de gasolina aqui no município de Icó. Se está havendo algum desvio desse contrato, a primeira pessoa que o Ministério Público chama é o fiscal de contrato, o gestor, né, da pasta e o fiscal de contrato, para perguntar o que está acontecendo. Você não está fiscalizando, não? Por que você não está? Então é uma função importante. Às vezes o pessoal bota uma galera que nem sabe a importância que é ser o fiscal do contrato. Isso aqui, pessoal, é o canhão de bucha, né, do negócio, né? É o primeiro que roda, que vai ser chamado é ele, que ele que vai demonstrar. Você não fiscalizou? Por que está acontecendo fraude aqui? Me explique, eu quero saber de você que é o fiscal. Então esse cara tem um certo poder. Ele pode, né, a administração pública, como é uma cláusula exorbitante, ele pode chegar e fiscalizar e fazer o que ele bem entender, né, dentro dos poderes de fiscalização. Então vamos lá. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Quando eu estou exercendo, né, lá no começo a gente viu que ele precisa demonstrar que tá tudo bem, que não deve à União, que não deve ao município, que não deve ao Estado. Ele tem que apresentar uma certidão negativa de débitos trabalhistas para mostrar que está tudo bem. Mas no decorrer do contrato pode ser que ele comece a atrasar, né, contribuição previdenciária. E aí aquele cara não se aposenta tão cedo, porque não está sendo paga a contribuição, não paga FGTS, né, verbas trabalhistas no geral. E aí, como é que fica? Se o cara quiser entrar com ação trabalhista, o município que contratou, o estado que contratou, vai ficar responsável por isso aqui, né? Então, o artigo 121 começa falando: somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, resultantes do contrato. Aí o gestor dá uma respirada, né? Aí continua. Porque essa lei começa explicando, né? Começa devagar e vai explicando. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à administração a responsabilidade pelo seu pagamento. Aí o gestor já está aqui, não, tá ótimo, não vai sobrar nada para mim. E não poderá onerar o objeto do contrato, nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis. E aí começa. Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos, a administração pública responderá solidariamente pelos encargos previdenciários. Então, nos serviços contínuos, previdenciário eu vou ter que bancar solidariamente. Se o cara não pagar a contribuição do empregado, quem paga é a administração pública. Já começou aqui as exceções, né? E subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalização. Então esse fiscal do contrato, ele vai ter que ficar vendo se é aquele posto de gasolina, né? Se é aquela, vamos supor, vamos botar aqui a empresa de obras, né? O que fica mais fácil aqui no nosso exemplo. A Carla foi contratada pela administração pública, está lá executando a obra. Eu não paguei aquele pedreiro, não paguei aquele mestre de obra, né? Aquele servente, aquela galera que está trabalhando para mim. Então, se eu não fiscalizo isso, tá? A administração pública ela pode responder de forma subsidiária. O que é isso? Eu cobro da empresa, se a empresa não me pagar, a administração me paga, tá? E aí, ó, só para que vocês vejam aqui como é que funciona isso, a administração pública está lá, né? Contrata a empresa de construção. A empresa de construção contrata aqui o empregado. O empregado, né, vai buscar aqui da empresa de construção. Mas se não pagar, eu posso também cobrar da administração pública. É uma responsabilidade aqui subsidiária em relação aos débitos trabalhistas, tá? Uma relação aqui triangular. Sobre isso, né, a gente tem até uma súmula do TST editada, que também traz, né, relacionado aqui a esse fato aqui, ó, súmula 331.
Vamos pegar aqui dois itens, tá? O 2 e o 5. A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública. Então, primeiro, isso, né? Contratei o pedreiro lá. O pedreiro depois pode buscar vínculo direto com a administração pública? Não. Ela vai ser responsável subsidiariamente, do jeito que a lei falou, tá? Por mais que eu receba os meus direitos trabalhistas, não quer dizer que eu era servidor público da prefeitura, do estado, não, tá? Eu só estou aqui buscando os meus direitos aqui e ela está bancando porque ela era responsável pelo contrato aqui. Mas não vai me gerar vínculo direto com a administração pública, não, tá? Item 2 é isso. Item 5. Os entes integrantes da administração pública, direta e indireta, respondem subsidiariamente, já vimos, né? Primeiro a empresa, depois a administração pública, nas mesmas condições aqui, né? Especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais legais, tá? E sendo que a aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento assumidos pela empresa. Tem que ser falha na fiscalização, né? Não é só simplesmente não pagar. Eu tenho que comprovar, né, que fiscalizei, ou o cara, né, vai alegar, ó, você paga. A administração vê que não, mas eu fiscalizei, estava tudo direitinho. Mas não fiscalizou direito, né? Vai ter que pagar também. Então, de forma subsidiária, se houver aqui falha nessa fiscalização, que geralmente vai ter, tá? Porque o fiscal de contrato aqui é uma figura que é uma pessoa só figurativa mesmo, só para dizer que tem, porque na prática ele praticamente não vou dizer que não trabalha em todo canto, tá? Mas geralmente ele não faz de forma correta o que ele está designado para fazer, que é fiscalizar. Beleza? Próxima aqui, né, cláusula exorbitante. Já falamos de alteração unilateral e falamos de fiscalização. Vamos para ocupação provisória. O que é que seria isso? Então, fiz o contrato, né? Tô lá, fiz um contrato de transporte público, né, na cidade, lá, ônibus e tudo mais. Acontece um problema e eles paralisam tudo. Como é que eu vou manter esse serviço público? Eu preciso aqui, né, fazer com que a roda gire. Não posso parar um serviço aqui de transporte público. A lei fala: ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados, né, nas hipóteses de risco à prestação de serviços essenciais e a necessidade de acautelar por ação administrativa de faltas graves. Então, enquanto eu monto um procedimento administrativo, e aí também aqui um serviço essencial, o prefeito e os seus lacaios chegam lá e vão ocupar, né? Senta lá o prefeito no trator ou no ônibus e vai dirigir e vai fazer a prestação do serviço não parar, né? É muito bonito de se pensar nisso, né? Que o prefeito vai realmente arregaçar as mangas e trabalhar, mas na prática ele vai botar um monte de gente lá dele, né? Para assumir isso aí, tá? No município pequeno isso não acontece não, mas no município grande pode acontecer tranquilamente, tá? E aí acaba que os servidores, né, da própria administração pública vão lá e ocupam a empresa, né? Tanto os bens móveis como os bens imóveis. Então, boto lá atendente, boto lá motorista concursado para ser motorista de ônibus. Eu uso toda a minha máquina administrativa para ocupar esse bem e esse serviço não parar, porque é um serviço essencial. Transporte público é um serviço essencial. Da mesma forma, se eu pensar na saúde, né? Também, se por acaso tivesse que algum problema nesse sentido. Beleza? Então, a ocupação é bem tranquila, tá? É só isso mesmo de não é eventualidade eu precisar ocultar e ocupar alguma coisa. Temos a aplicação de penalidades, e aqui a gente tem aqui 4 penalidades, tá? Aqui, bem legais, que a administração pública pode aplicar e eu tenho que fazer, né? Primeira advertência, que é artigo 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas na lei as seguintes sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inodoneidade para licitar ou contratar. Que porra é isso aqui, né? Primeiro eu faço aquela advertência, né? O cara fez uma falta considerada leve. Depois eu tenho uma multa. Essa multa ela pode aqui ser aplicada de forma cumulativa. Eu posso aplicar uma advertência e multa, posso aplicar um impedimento e multa e posso aplicar uma declaração aqui e multa, tá? Ela pode ser acumulada com qualquer uma delas ou ser aplicada de forma isolada. O que seria esse impedimento de licitar e contratar? Contratei Nádila aqui no município de Icó, só que Nádila fez um serviço tão porcaria que eu não recomendo isso para ninguém. Nádila foi uma péssima contratada aqui. O que acontece com Nádila? Eu faço uma declaração: você está impedida, eu não quero nem ver você mais aqui dentro dessa administração pública. Você está impedido de licitar e contratar com o município de Icó.
Aí ela vai lá para Jaguaribe. Esse impedimento de licitar serve em Jaguaribe. Na lei antiga, pessoal, que eu vou fazer só um paralelo, tá? Não tinha uma clareza se o impedimento da declaração servia para fora do ente. Nessa é bem claro, o impedimento é só dentro do ente, tá? Dentro da área ali do município de Icó. Chegou em Jaguaribe, chegou em Umari, chegou em Pereiro, tá tudo bem, ela pode participar de boa, tá? Já a declaração de idoneidade é a pena máxima. Quando ela faz uma cagada tão homérica, né, tão grande aqui, que leva a receber essa declaração de inidoneidade, né, feito um processo administrativo, claro, tá, com ampla defesa, mas se ela tem essa declaração, aí sim ela não pode contratar com ninguém, tá, ela fica aí realmente com o CPF, não, né, o CNPJ queimado, né, sem poder contratar com ninguém. Aí ela vai bem caladinha numa licitação lá em Jaguaribe, e Simval tá ligado nela, né, quando ela participa lá, Simval diz, não, mas aqui, ó, declaração de idoneidade lá do ICOL, não pode participar com ninguém. Então já queima logo ela, já desabilita logo ela de imediato. Por isso que esses atos devem ser todos públicos, né, para poder facilitar tudo isso aí. Aqui, ó, para que vocês gravem essas penalidades. Advertência mais leve, tá? A multa aqui pode ser aplicada com qualquer uma. O impedimento de licitar aqui, ó, prazo máximo de 3 anos, tá? E essa declaração de inidoneidade, ela pode ser entre 3 e 6 anos. Que todas elas aqui pode ter uma reabilitação, né? O cara fazer tipo, não, eu quero voltar atrás, eu quero me redimir do meu erro. Então, a administração pública pode pensar aqui numa forma de reabilitação, beleza? Mas é só para que vocês entendam aqui que existem essas 4 penalidades aqui, cláusulas exorbitantes também, tá? A aplicação de penalidades. Isso aqui eu vou deixar para vocês também no material, tá? Essa planilhazinha, bem bacana. Vamos para a próxima cláusula exorbitante, a rescisão. Então, vamos recapitular aqui, né? Ocupação temporária, fiscalização, alteração unilateral e aplicação de penalidades. Temos aqui, então, a rescisão, a extinção. Na extinção, né? Quer dizer que a administração pública pode rescindir o contrato de forma unilateral, sem consultar ninguém? Pode, né? Tenho aqui algumas hipóteses. Vamos lá. Artigo 137. Constituirão motivos para a extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada, né, princípio da motivação, dos autos do processo, assegurados o que? Ampla defesa, né, contraditório e ampla defesa. Então tenho que abrir aqui um procedimentozinho para assegurar isso. Nas seguintes situações: não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais. O nosso edital é a lei entre as partes, né? O edital é a lei da licitação. Então, se algo não é cumprido aqui, eu posso fazer essa extinção também, nessa rescisão do contrato. Não cumprir os prazos estabelecidos, vamos rescindir esse contrato. E aí que vem a multa, né? Aquela penalidade. Eu posso, às vezes, até exigir uma garantia e ficar com aquela garantia antes. Então, temos aqui, né, um valor expressivo. 2. Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar. Olha aquele fiscal lá, a importância dele. O cara fez uma fiscalização decente, um dos poucos que fazem. Chegou lá, botou moral, e aí, né, a administração oficiou, o cara se fez de doido, fez nada. Oficiou de novo, não fez nada. Né? Então, tudo que a administração pede, ele se faz de doido. Então, o que, é que acontece, pessoal? Desatendeu aqui determinações da autoridade aqui, do fiscal ou mesmo da administração pública, tá? Então, posso também pedir aqui a extinção do contrato, a rescisão. Terceira, alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa. Comecei aqui, né, com o CNPJ tal, com vários sócios, aí eu começo a ver que há um desmonte, sai um sócio X, entra outro, o pessoal começa a sair da empresa, mudando o nicho, né, eu tenho vários segmentos aqui, eu tô começando a mudar isso também lá no meu contrato social, tem alguma coisa errada. Então, se eu mudei a finalidade da empresa, mudei os atos constitutivos da empresa aqui, né, mudei toda a forma societária, parece-me que está existindo aqui uma espécie de fraude, né? Eu estou talvez querendo cometer algum golpe. Então, se alterar aqui, ó, alterar, modificar a finalidade ou estrutura da empresa que restringe a sua capacidade de concluir o contrato, também eu posso buscar essa rescisão, essa extinção do contrato. Aqui, item 8, razões de interesse público. Então, se houver aqui um motivo de força maior, né? Ó, Covid, cara, precisei cortar gastos aqui, né? Interesse público, né, se for justificado aqui algo também concreto, eu posso finalizar esse contrato, rescindir. Só que nesse caso da rescisão,
né, a parte lá, né, o contratado também, né, a lei deu umas pequenas possibilidades para ele também, né, não foi todo ruim essa lei, né, apesar de haver essas cláusulas orbitantes, também foram trazidas aqui algumas possibilidades do contratado rescindir esse contrato. Olha só, o contratado terá direito, né, uma das poucas, terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses. Primeira, supressão por parte da administração de obras, serviços ou compras que acarrete modificação no valor inicial do contrato até além do limite permitido. Lembra do limite? Eu posso alterar de forma unilateral 25% para cima, 25% para baixo. A administração veio com história de alterar para baixo aqui 50%. Eu não aceitei. Então o que, é que eu faço? Rescindo o contrato, extingo aqui o contrato. Eu não sou obrigado a aceitar margens superiores aí ao que a lei me impõe. A lei já me impõe 25%. Mais do que isso, se eu aceitar, por minha conta, tá? Se eu não quiser, eu acabo com o contrato. Então, hipótese aqui de extinção para o lado do contratado. Suspensão de execução do contrato por ordem escrita da administração por prazo superior a 3 meses. Então imagina que a administração está passando por dificuldades e diz assim, ó, pessoal, vamos suspender aqui essa ponte por 3 meses, eu não estou conseguindo pagar nesse momento, vamos suspender o contrato. Vixe, superior a 3 meses, né, eu vou ter aqui um monte de gente parada, eu vou ter que pagar vários direitos trabalhistas, eu não vou querer mais continuar com você não, né? 3 meses é muito tempo. Então eu posso também buscar aqui uma extinção, buscar rescisão no contrato, ó, tchau, né, aqui, né, se vira aí depois, que eu não tenho condição de fazer isso não. Beleza, então vou buscar outra pessoa, né? Terceira hipótese aqui, ó. Repetidas suspensões que totalizam 90 dias úteis. Primeira, vem a administração pública para 15 dias. Vamos parar por 15 dias. Beleza, consigo segurar. Parei, depois voltei. Vou parar por mais 15 dias. Beleza. Né? Chato, mas tudo bem. Voltei, trabalhei mais um tempo, mais 15 dias. Nossa senhora, cada trabalho 15 para 15, trabalho 15 para 15. Não tem condição não, tá, pessoal? Então, essas suspensões quando totalizam aqui 90 dias úteis, também eu vou poder aqui pedir a extinção do contrato, né? Não é uma palhaçada, é uma empresa, né? Tem questões aqui, pessoas para pagar, tem meu lucro. Então, eu tenho que terminar logo isso aí. Essas suspensões só me atrapalham. Então, quando totalizam 90 dias, é também motivo para extinguir. E aqui, né, por último, atraso superior a 2 meses. Aqui foi uma vitória do contratado. Na lei antiga, a empresa contratada poderia ficar até 3 meses, né, sem receber. Imagina aí a empresa pagando funcionário, prestando serviço e até 3 meses de atraso. Olha só que loucura, né? Nessa lei nova houve uma pequena correção, né? E o atraso, né, ele pode ser até 2 meses. Eu tenho que segurar até 2 meses, 60 dias. Passou de 2 meses, eu já posso buscar a extinção aqui. Eu já posso suspender a execução do contrato. O que a gente chama de exceção do contrato não cumprido. Atraso superior a 2 meses, eu posso aqui, né, parar. Então fala aqui o inciso 4. Atraso superior a 2 meses, contados da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos. Então, me atrasou 2 meses, eu até seguro. Passou disso, já não dá mais para aceitar. Tá? 2 meses é muito tempo, é o limite máximo aqui que o contratado pode esperar. Então, pessoal, vamos lá, né? Falamos aqui das cláusulas orbitantes, né? Falamos das principais possibilidades aqui dos contratos, teoria da imprevisão. Deu uma revisada nisso, tá? Eu vou deixar para vocês questões fechadas aí para a gente concluir, tá? Que vai envolver contratos e serviços públicos. Vocês vão ter mais de uma semana para fazer e a gente encerra contratos aqui. Na aula que vem, né, vamos falar de forma geral aqui dos serviços públicos e a gente encerra a matéria aí, né? Todo mundo vai fazer as provas e entra de férias e até esse mês que vem, graças a Deus. Tá? Professor Vargas, Oi. eu estava olhando aqui, não tem nos slides tudo isso que você colocou. Vai colocar mais coisas ainda hoje? No O slide slide? número 12, o módulo número 12 aqui, não é slide não, esses resumos que você faz, né, os módulos, né? Ele não vai até onde você foi aí nas cláusulas exorbitantes, não. Faltou alguma coisa? Não, eu acho que é porque eu comecei falando das cláusulas, depois eu falei no material de teoria da imprevisão. Eu primeiro comecei com elas e depois eu botei teoria da imprevisão. Aí no material acaba com teoria da imprevisão. Eu acho que tá assim, tá? Mas foi só mesmo de uma maneira didática. Primeiro eu falei das cláusulas e depois eu botei a teoria da imprevisão. Tá só uma verificada, eu acho que foi nesse sentido aí, tá? Ok, Eu acho que eu só alterei a ok. ordem só. Beleza. Beleza?
Pessoal, só para, deixa eu ver aqui, ó, só uma última cláusula aqui. Ah, não, isso aqui não é importante não, tá? Deixa pra lá. Então encerramos, tá? Vamos lá até sexta que vem. Aí eu prometo lá a caixa de chocolate de vocês, levo lá para vocês, a gente tira uma foto, tá? Fazemos nosso contrato, do jeito que a gente administrou, e encerramos o nosso conteúdo, tá? Muito obrigado aí pela participação, tá? Valeu, valeu. Espero que tenha gostado, tenha absorvido alguma coisa. Valeu.